Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Louvado seja o nome do nosso Deus. História também conhecida, mas que nós vamos ver o que Deus está nos chamando também a nos posicionar. Josué, capítulo 1, a partir do verso 1, fala assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém e amém. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da tua palavra. Sabemos que o Senhor, ó Deus, tem algo novo para trazer para nós. Deus, tua palavra, ela é poderosa, ela é viva, ela penetra nas nossas vidas, ela, ó Deus, corta e divide, ó Pai, alma e espírito. Em nome de Jesus, ministra agora cada coração aqui nesta noite. Eu me rendo diante da tua potente mão nesta hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o que eu e você então podemos olhar para essa palavra? A palavra de Deus dita a Josué, esse grande homem que foi, em primeiro lugar, eu já quero fazer um destaque a esse homem, Josué. Qual o destaque que nós queremos primeiramente fazer sobre Josué? O primeiro destaque é que Josué era um servo, um servidor. Ele era um servidor. Assim, igual o Suenes, assim, ó. Vai pegar uma aguinha fresquinha lá para mim. Então, ele era um servidor. Primeira coisa para a gente entender essa história. Por quê? Porque na história, no decorrer das histórias do povo de Deus, e até na nossa história, nos nossos dias hoje, às vezes nós gostamos, né, de ser aquele que todos vão olhar e vão ver que são pessoas de destaque. Mas Deus, Ele sempre destaca pessoas que entendem o que é servir. Vamos entender o que é servir, né? Primeiro, para a gente entender essa história, nós vamos voltar um pouquinho na história de Moisés. Moisés, ele é um homem que passa 40 anos da sua vida, os primeiros 40 anos no palácio. Com tudo o que uma pessoa poderia querer naquela época, naquele tempo, Moisés tinha. Tudo de riqueza, tudo ali de pessoas servindo a ele, tudo o que hoje talvez muitos sonham em ter, Moisés possuía. Ele tinha tudo. Ele ali, criado pela filha de Faraó, e Moisés então tem esses acessos a tudo
o que tinha de riqueza na terra naquele tempo. O Egito era a nação mais rica da terra. E Moisés passa ali 40 anos. Só que, passados esses 40 anos, não satisfeito com aquilo que ele conhecia, estudou, né, com os melhores professores da terra naquela época, entendeu muitas coisas sobre ciência, estudou, né, e ali foi ministrado por muitas pessoas que ensinaram muitas coisas a ele, mas Moisés queria conhecer o outro lado. Ele queria conhecer a história do seu povo. E ele então, ao deparar com a história do seu povo, ele vê que aquele povo está sofrendo. Ele percebe aquele povo sendo oprimido, sendo escravizado. Não diferente do que nós olhamos hoje. Às vezes nós olhamos nossos irmãos, nossos amigos, talvez nossos parentes, e muitos estão sofrendo hoje. Sofrendo por quê? Pelo um afastamento daquilo que Josué aqui é instruído a fazer. Moisés vai dar uma instrução, Deus vai lembrar a Josué de não se apartar, né, dessa lei, do livro da lei, que nós vamos falar daqui a pouquinho. E Moisés então vê aquela situação. Se revolta contra tudo aquilo, nós conhecemos a história, e tem que fugir. E passa 40 anos pastoreando ovelhas. Eu creio que aquilo ali foi a maior escola que Moisés já pôde ter. 40 anos pastoreando ovelhas. Uma paciência, né? Aprendeu a ser paciente. Aquilo que talvez no palácio ele não aprendeu, quando ele vai então cuidar das ovelhas. Eu creio que aquilo ali foi a escola de Deus para Moisés. Era tudo o que ele precisava, para que ele então, aos 80 anos, voltasse e resgatasse o povo dele da escravidão. A gente pode perceber, né, nessas histórias, e a gente, olhando alguns destaques, a gente percebe o seguinte: Moisés com 80 anos, não está pensando em doença, não está pensando, né, em ficar curtindo a aposentadoria. Talvez ele já tinha ali, né, pastoreado durante muitos anos, mas ele não está pensando em aposentadoria. Às vezes, né, tem pessoas novas que começam a trabalhar hoje e já estão pensando na aposentadoria. Quando eu aposentar, eu vou viajar. Viaja hoje de uma vez, não espera aposentar não, né? Tem muita gente que fica pensando. É lógico que às vezes algumas viagens a gente precisa de uma grana maior, né, de um dinheiro maior, de um investimento maior, mas a gente pode se programar também para poder aproveitar tudo aquilo que a gente, né, quer conhecer, os lugares, né, que a gente quer conhecer. E Moisés, ele então passa por essa escola, retorna e conduz o povo por mais 40 anos no deserto. Nesses 40 anos, Moisés, diz os textos, que Moisés, ele é aquele que falava com Deus face a face. Um homem que entrava na presença de Deus e ele conhecia Deus, chamado de amigo de Deus, né? E realmente ele tinha muitas experiências, a ponto de dialogar com Deus, de conversar com Deus, de poder ali pedir a Deus, né, que não exterminasse aquele povo, que não eliminasse aquele povo que tinha se contaminado, que tinha adorado a outro Deus. E aqui, nesse texto que nós lemos, Moisés é acabado de ser avisado que ele ia morrer. Deve ser terrível, né? 120 anos, tinha completado, 120, 3 períodos de 40. Deus aparece, né, para ele e fala: Moisés está na campina do Jordão. Ele está embaixo, nas campinas. O Rio Jordão está na frente. Só faltava atravessar o Rio Jordão. Deus aparece a ele e fala: não, Moisés, sobe o Monte Nebo, sobe esse monte, e ali você vai ver a terra, mas você não vai entrar nela. 120 anos,
Moisés, Casé, está com a vista boa, não tem catarata. Não precisa usar óculos. Por que eu falo isso? Porque o texto, só voltar um pouquinho aí, no finalzinho de Deuteronômio, depois você volta aí em casa e lê. Diz o texto que as vistas de Moisés estavam perfeitas. E Deus dá uma visão lá de cima do Monte Nebo, dá uma visão para ele de todo o território que o povo ia herdar. Toda essa terra. E dali Deus olha para cá, para o sul, olha para o norte, olha para leste, oeste, olha para todos os lados. E ali Deus vai mostrando as terras. Cada terra preparado para uma tribo. Moisés desce, aliás, sobe, Josué está servindo a ele. E ali então ele reparte cada terra para cada povo. Josué já sabe que cada um onde iria habitar. E ali Moisés, então ninguém sabe onde foi parar o corpo de Moisés. O povo pranteou por 30 dias. 30 dias chorando a morte daquele homem. 30 dias pranteando. Por quê? Porque 30 dias pranteando não é muito não, pastor. Talvez hoje a gente vai num velório, poucas lágrimas às vezes saem dos nossos olhos. E aquele povo pranteou 30 dias. Mas, senhora, eles estavam saindo de 400 anos de escravidão. Mais 40 no deserto. 440 anos de sofrimento. Não vou considerar aquele que foi usado por Deus para poder nos tirar dessa situação? Mas, após os 30 dias, eis o desafio. O desafio de Josué. Agora que nós vamos ver. O que eu e você temos a ver com essa história? O desafio de Josué. Talvez temos chorado por alguma situação, temos pranteado por outras, temos jejuado por outra, mas após esse período, de pranto, é momento de se dispor. A primeira palavra de Deus a Josué é dispõe-te. Primeira palavra de Josué, para Josué, disposição. Queridos, eu e você precisamos ter disposição. E Josué está não muito longe de Moisés, talvez um pouco, mas Josué está com 80 anos. Ele está com 80. Ele está na segunda parte. Moisés avançou, foi a terceira parte da história. Josué está com 80 anos, mas ele disse que o ânimo dele é o mesmo de 40 anos atrás. 40 anos atrás. É o mesmo ânimo. Nós tivemos, acho que foi o ano passado, o Dico, morreu mais de 80 anos, Tinha 80 anos já? Morreu com mais de 80 anos. Aquele homem tinha uma disposição, rapaz. Ele ia trabalhar. Todo dia. Poderia ficar em casa, curtindo a aposentadoria dele. Ele ia trabalhar. Passou mal lá no serviço, com o Regis lá. Faleceu. Passou mal lá. E, teve, ali partiu, foi encontrar com o Senhor. Um servo do Senhor. Nosso irmão, amigo nosso. Mas que tinha uma disposição, não tinha preguiça. Não tinha esse negócio de ter preguiça, com ele. Então Josué está com 80 anos, mas com a disposição de 40. Com a mesma disposição de 40 anos atrás. Então, a palavra que eu quero que você guarda é dispõe-te. Nós precisamos nos dispor. Essa palavra que Deus também fala, Ele falou para Josué, mas Ele quer falar para você essa noite também. Mas dispor para quê, pastor? Tem algum propósito nisso? Tem, Porque os desafios que estão na nossa frente são grandes. Eu tenho que me dispor, Suenes, porque o meu desafio é grande. Você imagine o desafio de
Josué agora, aproximadamente 2 milhões de pessoas, 600 mil homens, é o que diz a Bíblia, sem contar mulheres e crianças, então mais de 2 milhões de pessoas, que iam atravessar o Rio Jordão, que diz o texto que ele estava cheio, transbordando, naquela época, ali, provavelmente uma época de chuvas, de cheias, o Rio Jordão, que naquele lugar ali onde eles iam atravessar, não era um rio grande, mas naquele momento ali ele estava transbordando, talvez uma enchente, e eles iriam ter que atravessar aquele rio, para então entrar na terra que Deus tinha prometido a eles. Você tem sonho? Você tem promessa de Deus? Deus, na palavra dele, tem mais de 8.000 promessas para nós, para cada um de nós, para mim e para você. Só que a grande maioria das promessas de Deus, elas são condicionais. Se atentamente ouvir a minha voz, se elas são condicionais. Por quê? Porque eu preciso me posicionar. Eu preciso tomar uma atitude. Eu preciso me dispor. Eu preciso querer. Eu tenho que estar pronto. Eu tenho que estar preparado. Mas pastor, mas Deus não falou que ia dar a terra para eles? Falou, queridos. Mas, Carol, tem que ter o desafio de entrar e tomar aquilo que Deus prometeu para a gente. Jesus veio e estabeleceu o reino dele aqui nessa terra, não foi isso? Ele veio com esse propósito de estabelecer o reino dele. Mas a Bíblia fala que eu e você, que o reino de Deus é conquistado com força. Nós precisamos conquistar. É necessário. Aquele que fica cabisbaixo, abatido, que fica só reclamando, que fica só murmurando, lamentando, ele não conquista. Para conquistar, tem que ter força, tem que ter disposição, tem que ter ânimo. Então, essa é a primeira palavra para Josué. Anima-te, dispõe-te. Por quê? Porque essa terra que eu prometi a seus pais, Abraão, Isaac, Jacó, lá atrás, que tinham recebido a promessa, a terra está ali, é só atravessar o Rio Jordão. Mas essa terra tem que ser conquistada. Queridos, nada vem de mão beijada. Não é assim. Pastor, mas Deus pode me dar? Pode, querido. Deus é poderoso. Ele pode fazer o que Ele quiser. Nós sabemos disso, que Ele pode mudar toda e qualquer situação. Mas Ele quer ver a minha e a sua disposição. De ouvir, de obedecer, de poder caminhar, de poder se posicionar, de se colocar de pé. Ele quer ver a nossa disposição. Por isso que nós falamos da casa de paz aqui. Deus quer salvar famílias? Quer. Deus quer libertar pessoas? Quer. Deus quer tocar em vidas? Quer. Mas Ele quer usar quem? A você, a mim, a nós. Nós temos que ir. Aí, ninguém é obrigado, a gente é chamado. Nós somos chamados. Mas tem que ver quem vai ouvir, e obedecer. Tem que querer, queridos. A obra de Deus, ela é assim. Não é fácil conquistar. Não é fácil. Vai ganhar uma pessoa para Jesus para ver que trabalho que dá. Vai consolidar uma pessoa. Vai. Pagar o preço de orar com essa pessoa, de chorar com ela, de trabalhar na restauração da vida dela, de aconselhar. Mas vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. De ver uma pessoa transformada, uma vida transformada, uma família restaurada. Então, Deus, Ele tem promessa para cada um de nós. E o primeiro desafio de Josué, como eu disse, é atravessar o Jordão. O segundo desafio é conquistar a terra. Na frente, na hora que eles acabam de atravessar o Jordão, vai vir Jericó. A primeira conquista. Cidade está toda ali murada, toda fortificada, e eles têm que conquistar. Aí, Edson,
nós precisamos entender e discernir as armas que nós vamos usar para lutar. Tem muita gente usando a arma errada para lutar. Tem muita gente lutando com a força do seu braço. Tem muita gente cansado hoje, por quê? Porque está lutando na força do seu braço. Aí cansa. Na força do nosso braço a gente cansa. Ah, não. Aquele ali eu desanimei dele. Ah, aquela ali eu não vou atrás dela mais não. Por quê? Porque você está lutando na sua força. Agora, o dia que você entender, né, que a arma que você luta, que você conquista primeiro no campo espiritual, para Deus entregar aqui no mundo físico, primeiro a gente conquista no espiritual. Falamos esses dias de Daniel, falamos de Paulo, esses dias, falamos de Neemias. Todos esses homens entenderam que eles precisavam primeiro conquistar no mundo espiritual. O apóstolo Paulo vai falar que a nossa luta não é contra carne e sangue. Nós não lutamos aqui. Nós lutamos no mundo espiritual. Me prova isso, pastor. Provo. Nesse texto aqui. É só você chegar em casa e ler mais um pouquinho. Jericó está ali. E Deus então manda um anjo. O anjo aparece a Josué e dá o direcionamento para ele, como ele vai conquistar Jericó. E a estratégia era a seguinte: rodeia a cidade no primeiro dia, dá uma volta. No segundo dia, outra volta. No terceiro dia, outra volta. No quarto dia, no quinto, no sexto. No sétimo dia, aí é diferente. No sétimo dia são 7 voltas. A estratégia foi diferente dos outros dias. No sétimo dia, foi 7 voltas. Quando interar a 7ª volta, todo o povo vai gritar, as trombetas vão tocar ali e as muralhas vão cair. Ninguém precisou lançar um canhão, ninguém precisou derrubar a porta, pegar numa espada, não. Eles então usaram a estratégia de Deus, as muralhas ruíram, eles então entraram e tomaram a terra, invadiram e tomaram a terra. O que eu e você precisamos entender? Nós precisamos entender que quando nós vencemos no campo espiritual, ouvindo Deus, nós então usamos a estratégia que vem dele. Qual a melhor estratégia para a gente ganhar uma alma, por exemplo? Vai ouvir Deus. Vai ouvir Deus. Deus, ele age diferente em cada situação. Em cada situação. Ele pode agir diferente. Só que nós gostamos de forma. Nós gostamos de forminha, né? Ah, o fulano fez desse jeito. E a gente gosta da forma. Por quê? Porque a forma nos dá segurança. A forma de fazer nos dá segurança. Ah, o meu avô fez assim, o meu pai fez assim, a minha mãe fez assim, eu vou fazer assim também. Pode funcionar? Pode. Mas Deus, ele costuma mudar as coisas. Deus, ele é especialista em fazer algo novo. Trazer uma direção nova. Quer presenciar isso? A partir de amanhã se aplique em ler o Evangelho de Marcos. Começa no capítulo 1. Só lê um capítulo por dia. Tá? 5 minutinhos você lê um capítulo. 5 minutinhos. Aí você lê e faz 3 perguntinhas. O que Deus fez? Como Ele fez? E o que gerou? Só isso. Você lê o texto e faz 3 perguntas para você mesmo. O que Deus fez? Como Ele fez? E o que gerou? Você vai ver que Deus fez, em todas elas, em cada capítulo, Deus fez alguma coisa. De um modo diferente, gerando sempre uma transformação, uma mudança ou um milagre. Mas em cada um dos milagres, em cada um do momento, Deus vai fazer de modo diferente. Deus, ele é assim. Ele dá uma estratégia diferente. Domingo vocês falaram que ia sair, né? Mas vocês foram orar, e ficaram ali mesmo. Os meninos falaram, pastor, não vamos usar a sala de baixo ali. Nós vamos orar, depois que a gente orar, nós vamos sair aí.
Depois eles oraram e entenderam que era para ficar ali mesmo. Tem outros dias que eles já saíram. Tem outros dias que eles já foram, né, no cemitério, foram no hospital, foram em outros lugares, né? Mas domingo eles ficaram, né, oraram e ficaram ali mesmo. A estratégia muda. Deus faz isso, né? Mas eu e você temos que vencer primeiro na oração. Ouvir Deus e o direcionamento dele. Aí sim, a gente, né, entende e conquista, né? Por quê? Porque se Deus tem promessa, né, para mim, eu vou conquistar, eu vou vencer, né? Eu vou realmente me posicionar e os muros vão cair, né? Eu vou então, né, ser abençoado em nome de Jesus. No meio desse caminho que eu e você enfrentamos, Deus dá uma palavra para Josué, que ela é para mim e para você hoje também. Por que essa palavra é para mim e para você? Porque às vezes nós somos muito medrosos. Pastor, o Lucas, meu menino, ele gosta muito da história de Davi, ele é apaixonado pela história de Davi e Golias. Mas aí ele fala que ele é muito forte, que ele vai derrubar o gigante. Aí eu brinco com ele, eu falo, filho, mas você não tem medo de barata não, né? Não, de barata eu tenho, pai. Barata ele tem medo. Mas do gigante ele não tem medo. O que ilustra isso? Queridos, às vezes nós temos muito medo. O que as pessoas vão pensar? E aí, será que eles vão me receber bem? Como é que vai ser? Será que as pessoas vão me compreender? O que eles vão falar de mim? Algumas coisas que nos permeiam, né, que vêm sobre nós, sobre as nossas vidas. Diferente da criança, de criança é inocente, né? Eu brinco com ele e tudo. Aí eu falo com ele assim, não filho, o pai vai fazer um teste com você. A próxima barata aqui em casa é você que vai matar. Quando aparecer, não, apartamento não tem barata, pai. Agora ele está esperto, né? Ele está mais esperto. Porque na casa embaixo, na nossa casa embaixo, de vez em quando voava uma barata lá, né? Agora lá em cima é mais difícil para ela subir, né? Então, queridos, nós precisamos entender que diante dos medos, Deus fala assim, ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso não é sair brigando com todo mundo aí não. A gente entende errado. Sair discutindo com todo mundo. Aí tem gente brigando nas redes sociais aí por causa de política, não. Isso não é ser forte e corajoso. A gente respeita as pessoas, todas as opiniões. A gente tem a nossa, mas respeita todas as opiniões, todas as escolhas. Se a pessoa quiser conversar com você ou discutir com você, chama ela no privado, conversa você e ela. Tem gente discutindo, né, para todo mundo ver. Não é dessa forma que a gente faz as coisas, né? Se quer conversar alguma coisa, chama a pessoa, ou liga para a pessoa, ou chama ela numa conversa privada, particular. Não vai expor a vida de ninguém, não vai humilhar ninguém, não vai querer achar, nós somos todos iguais, somos todos brasileiros. Jesus morreu por todos nós. Somos diferentes uns dos outros. Lutamos às vezes pelas mesmas coisas, mas por causa, né, de A ou B, às vezes surge, né, essas ofensas. Para que eu quero ser então, ou que Deus quer que eu seja forte e corajoso? Aqui é que vai o desafio. Aqui é que é o desafio. Ser forte e corajoso para não desviar da palavra, nem olhar para a direita, nem para a esquerda, né? Não me desviar, não me apartar do livro da lei. É para isso que é ser forte e corajoso. Irmão Isaías, tem muita gente que fala assim, eu conheço a palavra de Deus, eu conheço muito a Bíblia, quer até discutir a Bíblia com a gente. Algumas pessoas, tem até debate aí, né? Agora aí no Muré começou um debate aí. Debate, né, até certo ponto, ele é bom, mas na sua grande maioria não surte efeito. Por quê? Porque na verdade, o grande desafio é obedecer, é ir para a prática.
O grande desafio é praticar a palavra de Deus. Não é só conhecer, é não, desviar daquilo que Deus nos mandou fazer. Ele vira para Josué e fala assim: tudo aquilo que o meu servo Moisés te ensinou, porque ele andou 40 anos servindo Moisés, 40 anos ali, Moisés dava um passo, ele dava outro passo atrás, Moisés falava para ele ficar aqui, e Moisés ia subir o monte, ele ia e estava ali, não se apartava dele nem um minuto, não deixava ele para nada. Por quê? Porque ele sabia que aquele homem recebia direto de Deus as mensagens de Deus. Ele sabia que aquele homem tinha intimidade com Deus. Como é que eu vou me apartar de um homem desse? O povo não, o povo ficava longe. O povo tinha medo. Ter medo de Deus não quer dizer muita coisa, não. Tem muita gente que tem medo de Deus. Tem medo, mas desobedece. Tem medo, mas faz aquilo que a palavra de Deus condena. Você fala com ela para vir aqui no altar, louvar o Senhor, adorar o Senhor, fala com ela para pregar aqui, ela fala: não, pastor, porque você sabe, né? Para ir lá tem que estar preparado, né, pastor? Ué, mas você não está preparado, não? Por que você não está preparado? Falar nisso, eu vou escolher uma aqui agora, né? Toma cuidado, não esconde não. Eu vou escolher uma agora aqui para pregar domingo. Né? Tem que estar preparado, querido. Tem que estar preparado. Primeira vez que eu preguei a palavra de Deus, eu tinha me convertido há pouco tempo. Uma amiga minha que me conhecia da vida que eu vivia antes, e viu a transformação que Deus fez na minha vida, ela me convidou, o pai dela tomava conta de uma congregação pequenininha da Igreja Batista. Ela me convidou uma senhora e falou: não, quero que você vá lá pregar. Eu falei: meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou falar? Eu não sei falar nada. Aí eu fui no pastor Jonas. Falei: pastor, fulano de tal me convidou. O que eu faço? Manda fogo lá. Vai lá e manda fogo lá. O que eu falo, pastor? Fala aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Aquilo que Deus fez na sua vida. Foi a melhor pregação que eu já fiz até hoje. A melhor de todas. Por quê? Porque é aquilo que Deus está fazendo aqui. Se você vier aqui e falar daquilo que Deus está operando na sua vida, querido, não tem ninguém, que vai, contra isso. Por quê? Porque isso aí é prova. Você está provando. Por isso que a gente incentiva a pessoa a dar o testemunho. A gente chega do Impacto, por exemplo, e fala que a pessoa dá o testemunho. Muitos que estão ali, às vezes, duvidam da pessoa. Mas será? Queridos, a pessoa teve um encontro com Deus. Por que muitos não ficam, pastor? É verdade, muitos não continuam. A gente sabe disso, porque a luta vem para todo mundo. Ele teve um encontro com Deus. Só que no meio do caminho eu tenho que ser forte e corajoso. No meio do caminho eu vou enfrentar as tempestades da vida. Eu vou ter que conquistar. Não vai vir de mão beijada. Tem algumas pessoas que às vezes nos procuram: pastor, eu vim para a igreja, o negócio piorou, rapaz. Piorou. No início piora mesmo. Às vezes piora. O negócio aperta um bocadinho. Por quê? Porque a pessoa vai ter que alinhar algumas coisas. Ela vai ter que deixar algumas coisas. Ela vai ter que aparar algumas arestas. O negócio piora um bocadinho. A luta vem. Às vezes lá na família dela. Lá em casa foi assim. Todo mundo começou a se levantar contra mim. Ficou doido agora. Agora virou crente. E tudo. E começaram. Falei: realmente. E vocês sentam aí. Eu botei todo mundo sentado e comecei a falar. Dentro de casa. Primeiro lugar que eu preguei. Ficou maluco. Mas não tem problema. Eu estou até hoje. Quero continuar. Até o dia que o Senhor fizer aqui igual Moisés aqui. Até aquele grande dia. De poder encontrar com o Senhor. De poder ter esse encontro com Ele. Não cesses de falar no livro da lei. O que é isso, pastor? Querido, se Deus fez na sua vida, fala para outro. Não seja egoísta, não. A gente é muito egoísta. A gente quer para a gente. Fulano lá está no botequim ali, naquele lá não merece. Não merece. Jesus morreu por ele também.
Então vai lá e fala para ele, ó, Jesus transformou minha vida. Ele me mandou aqui. Teve um dia que a Érica Condé estava aqui orando, né? Ela estava saindo da igreja, Deus falou com ela para ir naquele bar ali. Falou para ela para ir ali, e ela ficou relutando. E o cara começou a fechar o bar, ela foi correndo. Falou, não, Deus falou. Aí ela foi. Só estava o dono do bar. Estava fechando o bar. Ela falou, estava ali orando e Deus mandou vir aqui agora. E mandou vir aqui falar isso. Ele agradeceu, muito obrigado, eu precisava ouvir essa palavra. Precisava ouvir. Então, queridos, nós precisamos entender. Não cessar de falar, medita nela de dia e de noite. Para que eu preciso meditar na palavra dia e noite? Para prosperar e ser bem sucedido no meu caminho. Quer ser bem sucedido no seu caminho? Quer prosperar? Medita na palavra de Deus de dia e de noite. Mergulha mesmo, vai fundo na palavra de Deus. Que aí você vai prosperar. Tem gente, não pastor, não é trabalhar 10 horas por dia, 15 horas por dia, talvez você fique rico. Talvez você fique rico. O cara que nós vamos votar nele aí, para governador de Minas Gerais, o Zema, ele tem mais de 400 lojas. Ele fala que tem dia que ele trabalha 15 horas por dia. Tem um testemunho dele. Talvez você vai ficar rico. Mas vai resolver tudo? Não vai não. Vai resolver tudo não. A parte financeira talvez resolva. Talvez resolva. Mas não é tudo não. Não é tudo. Nós sabemos disso. Que muitos deles gostariam de ter isso que você tem hoje. O simples fato de você chegar em casa agora, botar a sua cabeça no travesseiro e não ouvir a última palavra que a sua esposa fala. Muitos deles gostariam de ter. Passam a noite em claro, pensando o que vão fazer amanhã. O que eles precisam fazer para conquistar. Agora aqui está falando o seguinte: para conquistar e para prosperar, eu tenho que meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Vocês imaginam Josué, 40 anos como praticamente um escravo, né? Um servo de Moisés, ele era um servo, servidor de Moisés, 40 anos seguindo esse líder, 40 anos servindo Moisés. Faltou alguma coisa para Josué? Nunca faltou nada para ele. Muito pelo contrário. Ele e Caleb foram as únicas duas famílias que foram poupadas da morte no deserto. Os outros morreram tudo. Aquela geração que entrou ali foi uma nova geração. Os antigos morreram tudo. As únicas duas famílias poupadas foram a família de Josué e Caleb. Porque eles entenderam que tinham que subir. Há 40 anos atrás, eles já entenderam que eles tinham que subir e possuir a terra. Subamos e possuamos a terra. Enquanto os outros 10 espias ficaram com medo, eles se posicionaram. Mas lá na frente, Deus vai honrar aqueles homens. Lá na frente, eles vão ser ali, honrados. Agora eu quero te dar a maior notícia de todas para a gente orar. Qual notícia é essa, pastor? Uma garantia. Essa notícia é uma garantia. Guarda ela para a sua vida toda. Nunca esqueça dela. Foi falado aqui para Josué. E Jesus falou para cada um de nós que Deus está conosco. Deus sempre está conosco. É a maior garantia. Nunca esqueça disso. Se algum dia você passar pelo vale da sombra da morte, como diz Davi, que é o pior lugar de se estar, é o vale da sombra da morte. Jesus passou, pelo Getsêmani, lugar ali de choro, de pranto angustiante, gotas de sangue. Davi passou por momentos difíceis, teve que entrar nas cavernas fugindo,
Você acha que Davi foi para a caverna porque ele queria? Não, querido. Foi ali, corrido, fugido, foi para a caverna. Você está achando que morar em caverna é bom? Fica um dia dentro de uma caverna para você ver. Poucos dias aconteceu aquele grupo de estudantes, né? Que foram visitar uma caverna. E a caverna foi alagada, né? E ficaram lá e milagrosamente aquelas crianças foram salvas. Milagrosamente. O mundo inteiro orou por aquelas crianças. Porque o alagamento ali foi gigantesco, né? Eles tiveram que usar, né, uma técnica muito forte de mergulho. Vários mergulhadores morreram, né? Mergulhadores profissionais morreram e as crianças foram salvas. Então, queridos, a maior garantia é que o Senhor está conosco. Certamente o Senhor está conosco. Qual que é a minha posição, pastor, diante dessa notícia? Santificai-vos. Quer ser próspero, né? Quer herdar a terra, quer conquistar, santifica a sua vida, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilhas no nosso meio. Ele nos chama a santificar. Santificar é fazer morrer o nosso eu, a nossa vontade própria, a nossa carne. É orar, é jejuar, é prantear, estar pronto para poder pagar um preço. É fazer morrer a nossa natureza, porque a nossa natureza só quer pecado. Essa carne aqui só quer pecado, só pecado, ela se alimenta de pecado. Mas eu e você somos chamados a nos santificar. Para quê? Para que Deus possa fazer maravilhas no nosso meio. Brasil está prestes a virar uma chave. O povo brasileiro é um povo sofrido. Um povo que é saqueado há centenas de anos. Mas nós estamos próximos a virar uma chave. Mas Deus nos chama a nos santificar. Porque senão o jugo vem de novo, o peso vem de novo, o peso do pecado vem de novo. Tem que santificar. Tem que se render ao Senhor. Tem que ser a nação conhecida cujo Deus é o Senhor. Aí sim, nós vamos ser prósperos. Nós vamos ser a nação mais poderosa dessa terra. O dia que nós vamos ser conhecidos como a nação cujo Deus é o Senhor. Aí ninguém vai nos, né, parar. Ninguém vai, como aqui Josué recebeu essa promessa. Ninguém vai parar na sua frente, Josué. Aonde você pisar, planta dos vossos pés, eu vou te dar por herança. Você imagina isso? Aonde você andar, Deus te dando por herança. Você indo nos prostíbulos e os prostíbulos fechando. Você indo nas boates e as boates fechando. Você indo nos bares e os bares fechando. Por quê? Porque Deus te deu por herança esses lugares. Os lugares antes assolados. Deus vai então aplanar esses lugares.